Um professor de mitologia moderna descobre uma série de códigos ocultos em manuscritos gregos antigos que sugerem que a verdadeira história de Aquiles foi escondida pela história oficial. O mito do calcanhar de Aquiles foi distorcido, e há um poder oculto por trás da sua invulnerabilidade que envolve deuses e ciência perdida. Cidades icônicas como Atenas, Paris e até mesmo Alexandria, onde bibliotecas e museus abrigam pistas sobre a origem real de Aquiles. Um culto chamado os Guardiões do Destino protege essa verdade há milênios, movendo-se nas sombras para garantir que o segredo da imortalidade não seja revelado ao público. Aqueles que chegam muito perto desaparecem misteriosamente, ou suas descobertas são desacreditadas. A história começa com o Dr. Lucas Valerian, um cético professor de mitologia, que encontra um texto antigo que contradiz a morte de Aquiles em Troia. Ele é arrastado para um mundo sombrio de conspirações e segredos, quando conhece Helena Petridis, uma arqueóloga que acredita que Aquiles sobreviveu por meio de uma tecnologia antiga, ocultada pelos deuses e por uma ordem secreta, os Guardiões do Destino. Juntos, eles percorrem vários locais históricos, desvendando mistérios e escapando de perigos mortais, enquanto são perseguidos por Nicolas Rhodos, o líder imortal da Ordem Secreta, que tenta impedir que eles descubram o segredo da imortalidade de Aquiles. A grande reviravolta ocorre quando eles descobrem que Aquiles não morreu, mas vive isolado, protegido pelos deuses. Sua imortalidade é resultado de uma antiga ciência de uma civilização perdida. O mito do calcanhar de Aquiles foi uma farsa para esconder seu verdadeiro poder. O conflito final surge quando Lucas, Helena e Sofia têm que decidir se devem expor essa verdade, arriscando perturbar a ordem mundial. A chuva caía suavemente sobre os telhados de Oxford, enquanto o Dr. Lucas Valerian corria pelos corredores vazios da biblioteca bodleiana. As horas já haviam passado do permitido, mas ele tinha uma permissão especial, em algo que vinha com o privilégio de ser o mais renomado especialista em mitologia grega da universidade. Hoje, porém, não era uma noite como as outras. Segurava nas mãos um manuscrito recém-descoberto, atribuído a Aristóteles, algo que, até agora, ele considerará impossível. Aristóteles nunca havia escrito sobre a Guerra de Troia ou sobre seus heróis, pelo menos, não de maneira substancial. No entanto, o texto que Lucas segurava parecia ser uma exceção. As palavras que saltavam da página indicavam algo que poderia mudar a história. E Aquiles, o invencível, não pereceu no campo de batalha. Ele relia essa frase pela terceira vez. A narrativa seguia com detalhes minuciosos sobre a invulnerabilidade de Aquiles, mencionando algo que parecia um projeto anterior à Guerra de Troia, uma ciência perdida misturada à mitologia. Lucas, sempre cético, agora se via intrigado, mas ainda não convencido. Se esse texto fosse autêntico, ele poderia ser o maior achado acadêmico de sua vida. Seu telefone vibrou silenciosamente. Uma mensagem de Helena Petridis, a arqueóloga grega que ele conhecera meses antes, quando ela o convidou a Atenas para uma escavação confidencial. Ela estava convencida de que Aquiles havia existido de fato e que a mitologia era apenas uma cortina de fumaça para algo muito maior. Ele havia descartado a maioria das teorias dela como fantasiosas. Mas agora... Preciso que venha à Grécia. Encontramos algo. Algo que você precisa ver. Não é mais uma lenda, Lucas. Helena Petridis esperava ansiosamente ao lado de uma tenda arqueológica situada nas profundezas das montanhas de Píndaro. Seu rosto estava sujo de poeira, os olhos ardendo de exaustão e expectativa. Para ela, essa não era apenas uma busca por conhecimento, era pessoal. Desde que seu mentor desaparecera sob circunstâncias misteriosas, logo após descobrir o que ela acreditava ser a entrada para a tumba de Aquiles, Helena estava determinada a continuar sua missão. Aquiles era mais do que um herói mitológico. Ele era a chave para algo muito mais grandioso, algo que poderia reescrever a história da humanidade. Quando Lucas chegou à escavação, sua postura acadêmica rígida começou a enfraquecer ao ver o entusiasmo de Helena. Ela o conduziu por túneis subterrâneos recentemente escavados, narrando cada descoberta com paixão. Eles chegaram a uma grande câmara iluminada apenas por lanternas espalhadas pelo chão. No centro, uma grande estátua de mármore de Aquiles, com a lança apontada para o alto, e um altar de pedra diante dela. Isso não é uma tumba, disse Lucas, observando os símbolos gravados nas paredes. É um templo.
Mas a quem? E por quê? Helena olhou para ele, os olhos cheios de determinação. Os mitos dizem que Aquiles foi morto por uma flecha. E se os mitos estiverem errados? E se a verdade for mais terrível do que a ficção? Antes que Lucas pudesse responder, um som ecoou pelos túneis. Uma sombra se movia na entrada da câmara. Alguém estava observando. Nicholas Rhodos observava com cuidado, seus olhos treinados acompanhando cada movimento de Lucas e Helena. Líder dos Guardiões do Destino, Nicholas não era apenas um observador casual, ele carregava em si o legado de milênios de proteção de segredos ancestrais. Ele sabia o que Lucas estava prestes a descobrir, e isso não podia acontecer. O segredo de Aquiles estava guardado desde os tempos antigos, e a humanidade não estava pronta para o que viria à tona. Porém, havia algo em Lucas que lhe intrigava. Aquele homem cético poderia ser a peça que faltava para corrigir os erros do passado, ou a faísca que colocaria tudo em ruínas. Enquanto Nicholas se movia silenciosamente nas sombras, ele sabia que não estava mais sozinho. Outro grupo, fora dos Guardiões, também começava a mover suas peças. Se o segredo fosse revelado, o equilíbrio entre o mundo humano e o divino poderia se romper. E com isso, toda a humanidade pagaria o preço. No silêncio das montanhas de Píndaro, Lucas e Helena continuavam sua investigação. Eles estavam à beira de descobrir algo sobre Aquiles que poderia não só mudar a história, mas também abalar suas próprias crenças pessoais. Helena sentiu, seus olhos brilhando de expectativa. Isso muda tudo, Lucas. O calcanhar não foi uma vulnerabilidade, foi uma marca de sua imortalidade. O verdadeiro segredo de Aquiles está em sua invulnerabilidade, não em sua morte. Nesse momento, uma explosão abalou a entrada da câmara. Eles foram jogados no chão, enquanto poeira e destroços caíam ao redor deles. Lucas olhou para Helena, ambos atônitos e tentando entender o que estava acontecendo. Ao longe, passos ecoaram nos túneis. Eles não estavam mais sozinhos, e quem quer que estivesse vindo não estava disposto a deixar que eles saíssem com vida. O som dos passos ecoava mais forte, se aproximando rapidamente. Helena e Lucas se levantaram, as respirações ofegantes. Mas, antes que pudessem correr, a figura que avançava emergiu das sombras. Era Nicholas Rhodos, com uma postura impassível, os olhos fixos neles. Vocês estão mexendo com forças além da compreensão humana, disse ele, sua voz profunda ressoando no ar denso da câmara. Há segredos que foram escondidos por uma razão, e o que vocês estão prestes a descobrir pode destruir o frágil equilíbrio que mantém o mundo a salvo. Helena o encarou, desafiadora, apesar do medo crescente em seu peito. Por que os Guardiões do Destino protegeriam um mito? Aquiles não é apenas uma lenda, não é? O que ele é de verdade? Nicholas deu um passo à frente, seu semblante duro. Você está certa, ele não é apenas um mito. Aquiles foi criado para ser o primeiro imortal, um experimento de uma civilização perdida que, no auge de seu poder, desafiou os próprios deuses. Quando a guerra de Troia terminou, não havia necessidade de esconder mais. Mas sua invulnerabilidade era mais que uma bênção. Ela se tornou uma maldição, uma ameaça ao equilíbrio entre o mundo mortal e o divino. E é por isso que ele foi retirado de cena, e por isso que nós, os Guardiões, existimos. Lucas, embora atordoado pela revelação, fez uma conexão em sua mente. Vocês estão dizendo que a imortalidade de Aquiles foi produto de uma ciência avançada? Isso é o que Aristóteles estava sugerindo em seus escritos? Nicholas assentiu, seu olhar sombrio. Sim. Aristóteles sabia do segredo, assim como outros filósofos e sábios ao longo da história. Mas esse conhecimento foi cuidadosamente guardado. Ele não pertencia ao mundo dos homens. Enquanto Nicholas falava, Lucas sentia o peso da verdade esmagar suas crenças. Ele sempre foi cético, acreditando que mitos eram apenas histórias antigas para entreter e ensinar. Agora, com os olhos abertos para o real impacto de sua descoberta, começou a questionar suas motivações pessoais. Por que estava ali? Por que essa busca o atraía tanto? Seu interesse acadêmico havia se transformado em algo muito mais profundo, talvez, uma necessidade de provar a si mesmo que o mundo era mais do que apenas ciência e lógica.
Por toda a sua vida, ele havia se fechado para o extraordinário. Mas, agora, diante de Nicholas, ele percebeu que talvez sempre tivesse procurado um vislumbre do impossível. Helena, por outro lado, lutava com sua própria motivação. Para ela, essa missão era pessoal. Ela queria provar que seu mentor, que havia morrido enquanto buscava as mesmas respostas, estava certo o tempo todo. Aquiles era mais do que uma simples figura mitológica. Mas, à medida que as revelações surgiam, a obsessão de Helena também mostrava suas rachaduras. Estaria ela disposta a arriscar tudo, inclusive sua própria vida, para trazer essa verdade ao mundo? Há algo mais, disse Lucas, encarando Nicholas. Você não está apenas nos advertindo por uma questão de equilíbrio. Qual é a sua verdadeira conexão com Aquiles? Nicholas hesitou por um momento, antes de revelar algo que Lucas e Helena jamais poderiam prever. Eu o conheci. Eu estava lá quando ele foi selado, quando sua imortalidade foi usada para proteger um segredo muito maior. Aquiles não morreu, mas sua existência foi apagada da história para que os deuses e os mortais pudessem viver em paz. Eu, como ele, fui tocado pelo mesmo poder. E, por isso, protejo esse segredo desde então. Antes que Nicholas pudesse explicar mais, um ruído agudo cortou o ar, e o grupo de 3 se virou rapidamente em direção à entrada. Uma figura elegante surgiu da escuridão, com passos firmes e olhar decidido. A agente Sofia Marques, da Interpol, finalmente os alcançara. Mas ela não parecia surpresa com o que via. Na verdade, havia algo a mais em sua presença ali. Sofia, Lucas perguntou, incrédulo. O que você está fazendo aqui? Sofia se aproximou do grupo, seus olhos endurecidos. Vocês acham que descobrir o segredo da imortalidade é algo que pode simplesmente ser revelado ao mundo? Os guardiões falharam em esconder a verdade, e há interesses maiores que já estão de olho nisso. Se esse segredo vier à tona, não apenas alguns acadêmicos vão atrás dele, o mundo inteiro estará à procura. Imagine o caos. Nicholas olhou para Sofia com frieza. Você sempre esteve do lado deles, não é? Sofia inclinou a cabeça levemente. Eu estou do lado da ordem, Nicholas. E a verdade é que o mundo não está pronto para isso. Precisamos manter o controle. A tensão entre todos era palpável. Nicholas, Lucas, Helena e Sofia sabiam que estavam agora no centro de um conflito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. De um lado, o conhecimento ancestral dos guardiões. Do outro, interesses globais que queriam manipular o poder de Aquiles para fins próprios. E no meio, a frágil linha entre o humano e o divino. Enquanto todos discutiam o que deveria ser feito, um tremor sacudiu o solo sob seus pés. As paredes da câmara tremeram, e um brilho estranho emanou do altar onde a estátua de Aquiles estava erguida. Algo está acontecendo, murmurou Helena, dando um passo para trás, os olhos arregalados. Nicholas correu em direção ao altar, reconhecendo o fenômeno imediatamente. Não pode ser. A estátua de Aquiles começou a se mover, lentamente ganhando vida. O mármore que antes formava sua figura começou a se dissolver, revelando algo mais, algo vivo e imortal por baixo. Aquiles estava ali, despertando de seu longo sono, não mais apenas um mito, mas uma presença real e poderosa. E com ele, vinha o perigo de que o segredo que ele guardava pudesse cair nas mãos erradas. A câmara subterrânea tremia cada vez mais violentamente, e o brilho intenso ao redor do altar ofuscava Helena e Lucas. A figura de Aquiles, antes uma estátua imponente, agora estava completamente envolta em uma energia pulsante. Nicholas, claramente alarmado, murmurava palavras antigas em grego, tentando conter o que estava prestes a acontecer. Mas já era tarde demais. O mármore que envolvia Aquiles começou a rachar, revelando a pele de um homem abaixo. Seus olhos abriram lentamente, ardendo com um brilho sobrenatural. Ele estava vivo, mais vivo do que qualquer ser humano normal poderia estar, sua presença imponente preenchendo a sala. A lenda havia retornado à vida. Lucas, sem palavras, observava em choque. Aquiles, o herói imortal, aquele que todos acreditavam ter morrido na guerra de Troia, estava ali diante dele. Porém, havia algo nos olhos de Aquiles que não correspondia à imagem heroica e nobre que a mitologia retratava.
Sua expressão era dura, marcada por milênios de isolamento e conhecimento proibido. Vocês, Aquiles murmurou, sua voz ressoando como trovão na câmara. Vocês ousam me despertar? Helena deu um passo à frente, sua determinação misturada com temor. Você é real Aquiles, o herói imortal. A lenda nunca foi apenas uma história. Aquiles ergueu a cabeça, seu olhar penetrando o de Helena. Não sou uma lenda. Fui feito para ser um deus, e depois fui traído por eles. Fui transformado em algo que nem mesmo os deuses compreendiam completamente. Minha imortalidade é tanto uma bênção quanto uma maldição. Nicolas se aproximou, mantendo uma postura respeitosa diante do herói desperto. Aquiles, por milênios mantivemos o segredo de sua existência para proteger o mundo. O equilíbrio entre o poder dos deuses e o dos mortais é delicado. Se você sair daqui, o caos se espalhará. Aquiles riu amargamente, um som que reverberou pelas paredes da caverna. Vocês, mortais, sempre acreditam que podem controlar o destino. Os deuses não são tão benevolentes quanto acreditam. Eles me usaram, e vocês fizeram o mesmo. Enquanto Aquiles falava, Sofia Marques deu um passo à frente, seus olhos analisando cada movimento do herói imortal. Havia uma tensão crescente na sala, uma sensação de que algo maior estava para acontecer. Ela olhou para Nicolas, depois para Lucas e Helena. Era hora de tomar uma decisão. Se a verdade vier à tona, disse Sofia, sua voz fria e controlada, as consequências serão inimagináveis. Vocês não têm ideia das forças que estão em jogo. O mundo não pode saber sobre Aquiles, nem sobre o poder que ele carrega. Lucas, que até aquele momento havia sido dominado pelo choque da situação, finalmente encontrou sua voz. E você, Sofia? Qual é o seu verdadeiro papel nisso? Você sabia sobre Aquiles antes de nós, e ainda assim nos deixou vir até aqui. O que realmente quer? Sofia não desviou o olhar. Estou aqui para proteger a ordem. O mundo moderno não pode lidar com o caos que essa descoberta traria. Governos, corporações, religiões, todos lutariam para controlar o poder de Aquiles. E isso destruiria tudo o que conhecemos. Helena, porém, se recusava a aceitar aquela lógica. E o que você sugere? Deixar ele trancado aqui para sempre? Usar sua existência como uma arma secreta para os poderosos? Não podemos controlar isso, Sofia. Aquiles, ouvindo a discussão, ficou em silêncio por um momento. Então, lentamente, ele falou, sua voz cheia de um cansaço ancestral. Vocês todos falam de controle, de proteger ou esconder o poder. Mas e eu? Vocês sequer consideraram o que eu quero? Ele se levantou completamente, sua figura imponente se erguendo sobre os outros. Por séculos, fui um peão no jogo dos deuses. Fui um experimento para testar a imortalidade. Agora vocês querem decidir meu destino sem sequer me perguntar o que desejo. Lucas finalmente entendeu o que estava acontecendo. Você quer vingança. Contra os deuses, contra aqueles que o mantiveram preso. Aquiles sorriu sombriamente. Mais do que isso. Eu quero ser livre. Livre para caminhar entre os mortais novamente. E se alguém tentar me impedir, não hesitarei em destruí-los. As palavras de Aquiles pairaram no ar, trazendo um silêncio pesado à câmara. Todos sabiam que estavam em uma encruzilhada, em deixar o herói mortal caminhar novamente entre os mortais poderia resultar em catástrofe, mas mantê-lo prisioneiro não parecia mais uma opção viável. Nicolas, com sua voz calma, tentou apelar à razão. Aquiles, se você sair, o mundo moderno não vai aceitá-lo. Eles o temerão, irão caçá-lo. E você será obrigado a destruir tudo e todos. Aquiles deu de ombros. Se for necessário. Eu não temo os mortais. Sofia puxou sua arma, apontando-a diretamente para Aquiles. Então vamos garantir que você não saia daqui. O poder que você carrega é muito perigoso. Se for preciso, acabarei com isso aqui e agora. Lucas deu um passo à frente, com o coração disparado. Sofia, não. Você não pode matá-lo. Isso só pioraria as coisas. Precisamos encontrar outra solução.
Aquiles olhou para Sofia com desdém. Você acha que pode me matar, mortal? Eu sobrevivi à guerra de Troia, desafiei os próprios deuses. Uma arma mundana não pode me ferir. O dedo de Sofia pressionou o gatilho, mas antes que ela pudesse disparar, Nicolas se colocou entre ela e Aquiles, ergueu as mãos e pronunciou algo em um grego antigo. Um campo de energia brilhou ao redor de Aquiles, bloqueando qualquer tentativa de ataque. A tensão estava no auge. Chega! Nicolas gritou. Precisamos encontrar uma solução pacífica. Há mais em jogo do que apenas o destino de um homem. O equilíbrio entre o mundo dos mortais e o dos deuses está em risco. Aquiles, com um brilho perigoso nos olhos, deu um passo à frente. O equilíbrio já foi quebrado há muito tempo, Nicolas. A única pergunta que resta é quem terá o controle agora. Enquanto as palavras de Aquiles ecoavam pela câmara, Lucas sentiu o peso da decisão que precisava ser tomada. Ele olhou para Helena, que estava com os olhos fixos em Aquiles, e percebeu que a resposta não estava em tentar controlar o poder, mas em entender sua verdadeira natureza. Não podemos tratá-lo como uma ameaça, Lucas disse calmamente. Se continuarmos a ver Aquiles apenas como uma arma, ele agirá como tal. Precisamos permitir que ele decida seu próprio destino. Helena sentiu, percebendo que a chave para salvar a situação estava em dar a Aquiles a escolha que ele nunca teve. Você está certo, Lucas. Aquiles foi tratado como um peão por muito tempo. Talvez seja a hora de deixá-lo viver como um homem, não como um mito. Sofia baixou lentamente a arma, percebendo que seu plano de controle poderia trazer mais destruição do que ela imaginava. Se você estiver errado, Lucas, isso pode custar o mundo. Nicolas, por fim, respirou fundo e se dirigiu a Aquiles. Você é livre para decidir seu próprio destino. Mas saiba disso, Aquiles, o poder que você carrega não é apenas seu. Ele pertence a algo maior do que todos nós. Aquiles ficou em silêncio por um momento, então sorriu de forma enigmática. Talvez. Mas, desta vez, a escolha é minha. O silêncio dominava a câmara subterrânea. Todos os olhares estavam fixos em Aquiles, o herói mortal que agora se encontrava diante da escolha mais importante de sua existência. Ele estava de pé, imponente, a figura que por milênios foi considerada uma lenda. Mas, neste momento, ele não era apenas um mito, ele era uma força viva, uma ameaça ou uma salvação. Vocês mortais falam de liberdade, de escolhas. Como se isso fosse algo novo para mim, Aquiles murmurou, sua voz carregada de ressentimento e frustração. Eu fui usado por deuses, por reis, por aqueles que achavam que poderiam me controlar. Nunca tive o luxo de escolher meu próprio destino. Lucas, sentindo o peso de suas palavras, deu um passo à frente. Mas agora você pode. Não estamos aqui para tentar controlá-lo, Aquiles. Queremos que você tenha essa escolha. O mundo mudou. Você não precisa mais ser um peão dos deuses. Aquiles olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e incredulidade. E o que você sugere? Que eu ande entre os homens novamente, como se tudo o que vivi fosse apenas um sonho distante. O que eu faria neste novo mundo? Eu não pertenço mais a ele. Helena, com sua determinação inabalável, falou em seguida. Talvez não pertença a este mundo, mas também não pertence ao passado. Há mais aqui do que vingança ou fuga. O que você faz agora pode mudar tudo. E não para os deuses, mas para os homens, para o futuro. Aquiles riu baixinho, mas havia um brilho novo em seus olhos. Você fala com tanta certeza. Talvez você esteja certa, talvez não. Mas há algo que vocês não entenderam ainda. O segredo da minha imortalidade, ele não termina comigo. Lucas franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Aquiles o encarou com uma expressão sombria. Eu fui o primeiro, mas não o único. Outros experimentos foram feitos. Outras tentativas de alcançar a imortalidade. Se o segredo for revelado, o caos que vocês temem não virá de mim, mas de todos que tentarão dominar esse poder. Sofia, que havia ficado em silêncio desde que baixara sua arma, finalmente interveio. Isso não muda nada. Se esse poder está espalhado,
precisamos controlá-lo ainda mais. Não podemos deixar que o mundo caia em anarquia por causa de algo que nem os deuses puderam conter. Nicholas olhou para Sofia com uma expressão grave. Você está errada, Sofia. Não se trata mais de controle. Trata-se de sobrevivência. A imortalidade de Aquiles não é uma dádiva, é uma maldição. Aqueles que buscam esse poder não compreendem o preço que terão que pagar. Enquanto a tensão crescia na câmara, o chão começou a tremer novamente. Desta vez, porém, não era por causa de Aquiles. Uma presença mais antiga, mais profunda, parecia se manifestar. As vozes dos deuses, que por tanto tempo haviam ficado em silêncio, agora ecoavam pela caverna. Palavras incompreensíveis, carregadas de poder e ira, reverberavam nas paredes. Aquiles olhou para cima, seus olhos cheios de fúria. Eles sentem que estou livre. Eles temem o que eu posso fazer. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os deuses estão aqui. Nicholas assentiu lentamente. Eles sempre estiveram aqui, vigiando, esperando o momento certo para intervir. Aquiles não é apenas uma relíquia de outro tempo. Ele é a chave para um poder que os deuses nunca quiseram compartilhar com os mortais. Helena, por outro lado, estava fascinada. Então isso é real. Os deuses, a mitologia, tudo isso existe. Existe, disse Nicholas, mas não da forma como imaginamos. Os deuses não são benevolentes. Eles são entidades que controlam a realidade a seu favor. E agora, estão prestes a intervir novamente. De repente, uma luz intensa inundou a câmara, forçando todos a cobrirem os olhos. Uma figura etérea emergiu da luz, uma forma humanoide, mas com um poder que fazia o ar vibrar ao seu redor. Atena, a deusa da sabedoria, havia descido ao mundo dos mortais. Chega, sua voz reverberava, carregada de autoridade divina. Aquiles, você não deve mais caminhar entre os homens. Sua existência é uma ameaça ao equilíbrio que estabelecemos. Aquiles riu amargamente. Você ousa falar de equilíbrio? Vocês me usaram como uma ferramenta, como um brinquedo para seus jogos divinos. Eu não sou mais seu peão. Atena olhou para ele com uma expressão de desdém. Você foi criado para servir um propósito. Esse propósito terminou. Agora, volte ao lugar que lhe foi destinado, antes que o mundo dos homens seja destruído por sua presença. Antes que Atena pudesse agir, Nicholas interveio. Seus jogos de poder terminaram, Atena. Por séculos, os deuses manipularam os mortais, mantiveram segredos, e agora, isso acaba. Sofia puxou sua arma mais uma vez, mas dessa vez não apontou para Aquiles, e sim para Atena. Se você é tão poderosa, por que continua jogando com nossas vidas? Nós, mortais, não precisamos mais de vocês. A deusa sorriu levemente, como se a visão da resistência mortal fosse algo divertido. Você é tão insignificante quanto uma formiga que desafia o pé que está prestes a esmagá-la. A verdade é que sem nós, vocês caem no caos. Foi por isso que criamos os heróis, como Aquiles, para proteger o equilíbrio que mantém o mundo de pé. Lucas, ouvindo aquilo, finalmente entendeu o verdadeiro dilema. O equilíbrio entre o divino e o humano estava em jogo. O mundo que conheciam só existia porque os deuses permitiam, mas ao mesmo tempo, o controle divino sufocava a humanidade. Aquiles, Lucas chamou, sua voz firme. Se existe uma chance de mudar tudo, de libertar os mortais dos deuses, você é a chave. Mas a decisão é sua. Aquiles olhou para Lucas, Helena, Nicholas e Sofia. Ele estava diante de uma escolha impossível, voltar a ser uma peça no jogo dos deuses ou se rebelar contra eles, libertando-se, e talvez condenando o mundo mortal a um futuro incerto. Eu não voltarei à escravidão, declarou Aquiles, com uma convicção inabalável. Os deuses já tiveram seu tempo. Atena, sentindo que sua autoridade estava sendo desafiada, avançou com um poder ameaçador. Mas antes que pudesse agir, uma energia poderosa explodiu de Aquiles, como um terremoto de pura força divina e mortal. A câmara começou a desmoronar, e todos foram jogados ao chão. Quando a poeira baixou, Atena havia desaparecido.
O poder dos deuses, que por milênios controlou o destino dos homens, havia sido abalado. Aquiles estava no centro do colapso, ainda de pé, uma figura solitária contra o universo. Lucas e Helena se levantaram, atordoados, enquanto Sofia tentava se recompor. Nicolas, por sua vez, sabia que algo profundo havia mudado. O que você fez? Sofia perguntou, com medo nos olhos. Aquiles respirou fundo, sua voz agora mais serena. Eu quebrei o elo entre os deuses e os mortais. Eles não poderão mais nos controlar da mesma forma. Mas isso não significa que o caos foi evitado. Lucas percebeu o que aquilo significava. Você deu à humanidade a liberdade, mas agora cabe a nós escolher o que fazer com ela. Aquiles assentiu. A liberdade tem um preço. Eu não sei qual será o futuro deste mundo, mas sei que ele não estará mais nas mãos dos deuses. Nicolas, que estava em silêncio, finalmente falou. A guerra acabou, mas uma nova era começou. Agora, os mortais precisam se preparar para o que vem a seguir. Lucas, Helena, Sofia e Nicolas deixaram a câmara destruída, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Aquiles, o herói imortal, caminhava sozinho em direção ao horizonte, livre, mas carregando o peso de milênios de batalhas e escolhas. O mundo estava à beira de uma nova era, uma era sem o controle dos deuses, mas também sem a segurança de seu poder. E enquanto o futuro permanecia incerto, uma coisa era clara: o destino da humanidade estava finalmente em suas próprias mãos.